A minha jornada, ela começou há muitos anos atrás. Eu comecei a praticar meditação mais ou menos por volta de 2006, 2007. Então, aí já temos algum tempo, né? Acho que uns 18 anos, mais ou menos, 19 anos, uns 18 anos. E eu lembro que eu comecei esporadicamente, sabe? Aquela coisa de começa a praticar porque sente a necessidade, né, de expandir mais a respiração, essa questão de trazer esse olhar interno mesmo. Então, assim, a minha questão com a busca da meditação já foi no processo do autoconhecimento. Então, eu fui realmente atrás de uma maneira autodidata. Então, eu comecei a pesquisar em livros, então eu comecei a ler, né, a buscar essa questão da espiritualidade para unir com a matéria. Então, não foi por uma questão de doença, não foi por uma questão de ansiedade ou de depressão, como muitas pessoas chegam hoje em dia, mas foi por uma questão de busca mesmo interna, assim, de eu sentir que tinha algo mais na existência e na vida, na maneira de como lidar com a vida, e eu enxerguei na meditação essa ferramenta poderosa para me conduzir, vamos dizer assim, e fazer eu ter uma vida mais leve, né? Mais. Acho que eu sempre quis, assim, naquele momento eu me via como uma buscadora, né? Eu acho que hoje eu entendo que a gente não precisa buscar nada, né? Que tá tudo dentro, mas naquele momento eu me via como uma buscadora incansável, assim. Então eu queria entender, eu queria saber a verdade por detrás da verdade, eu queria entender como funcionava o universo, eu queria entender como que as coisas de fato eram, porque desde criança eu me lembro mais ou menos por volta ali dos 7, 8 anos, talvez um pouco antes, mas eu me lembro de me pegar parada. Então, ali, hoje eu vejo que ali eu já meditava, né? Eu ficava parada pensando assim, por que Deus criou tudo isso? Por que existe Deus? Então, assim, eram as perguntas internas no silêncio, no meu silêncio que eu me fazia. E eu lembro que ali eu parava de um jeito, eu me silenciava de um jeito aonde eu transcendia. Então, hoje eu reconheço que eu tinha já esse processo. Então, é uma coisa inata minha, é uma coisa que acho que todos nós temos, mas nós nos esquecemos, né? Mas, assim, desde muito cedo eu já tinha isso muito latente, assim, muito forte já dentro de mim, e que isso já transbordava, já era para fora, assim, porque eu lembro que eu fazia essas perguntas para o meu pai, eu queria entender já, desde essa época que eu me entendo por gente, que eu me lembro, que eu tenho memória, na verdade, né? Porque talvez eu já fazia isso até menor. Mas eu lembro que em 2007, mais ou menos, 2006, 2007, eu comecei a ler muitos livros, né, de autoajuda, de autoconhecimento. E daí eu me recordo que eu comecei a praticar meditação em casa com o YouTube. Eu lembro que era um desafio de 30 dias, assim, de uma moça que se chamava Fada San. Eu lembro até hoje do nome. E ela dava meditações de reprogramação mental, de PNL, de reprogramação, de você sair, quebrar suas crenças. Então eu lembro que eu fiz a primeira vez assim, 30 dias. E aquilo me ajudou, abriu minha mente, né? Então, assim, eu realmente já tive uma mudança ali. E depois disso eu comecei a meditar, porém eu não estava todo dia. Então, assim, os primeiros 2 anos eu levei para entender que eu precisava realmente meditar todos os dias para eu ter os benefícios que eu queria ter. Comecei a procurar cursos de autoconhecimento, fui começando, e sem cobrança, sem aquela coisa do eu tenho que meditar todos os dias. Eu queria, mas ainda tinha as desculpas, né? Ai, não tenho tempo, ai, hoje está corrido, ai, hoje estou cansada. Assim, as desculpas eram ainda maiores do que o entendimento daquele benefício, né? Mas depois de uns 2 anos, mais ou menos, ali por volta de 2008, 2009, aí realmente eu fui e comecei a meditar todos os dias. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi mais assim para o lado espiritual. Era no espaço do Cotoxó, na rua Cotoxó, no espaço Alfa Lux, da terapeuta de vidas passadas Maria Silvia Orlovas. Não sei se você conhece, enfim, é aqui de São Paulo. Eu lembro que eu cheguei até ela, e daí lá ela tinha cursos, né, de meditação, que ela era devota daquele do Black Power, não sei se você já viu aquele mestre indiano, que agora me fugiu o nome, mas ele tem um Black Power e usava uma túnica laranja, o Sai Baba. Sai Baba.
Comecei a frequentar as meditações de lá, né, que eram os finais de semana, aos domingos, e também os cursos de avanço da mediunidade e terapias de vidas passadas. Eu lembro que aí foi. Aí, nesse curso, eu conheci um amigo meu, que é amigão até hoje. Eu lembro que ele falou assim, eu vou começar a dar os cursos na minha fazenda, lá em Bragança Paulista, e eu vou chamar um pessoal da Índia, não sei o quê, eu queria muito que você fosse. Aí, acabei indo, era o Festival da Unidade. Eu lembro que nesse festival eu entrei em contato com a Diksha, com essa energia que, enfim, vem de uma universidade na Índia, né, onde eles aprofundam no autoconhecimento, e acabei recebendo essa bênção da unidade, né, que eles dão no topo da cabeça, e também na época tinha uma moça lá, a Narayane, que dava pelos olhos também. Então, enfim, foi um caminho no sentido do meu progresso espiritual, do meu crescimento, que hoje eu enxergo como tudo, né? Não tem separação. Eu vou falar aqui só para ficar mais fácil de entender, mas hoje eu entendo que o espiritual, o material, o mental, o emocional, tá tudo junto. E a gente vai falar sobre isso, eu vou aprofundar com você também sobre isso. Mas eu lembro que eu recebi essa Diksha, e daí eu falei assim, eu não sei o que é isso direito, né? Mas eu me senti tão bem que eu falei assim, eu quero ir na Índia, eu quero ir nessa universidade. E ali eu plantei essa semente. Eu lembro que depois de uns 2, 3 anos eu me organizei e consegui ir para a Índia para a primeira vez. E daí eu passei lá 45 dias nessa universidade, que na época se chamava One University. Então, já fiz o curso de aprofundamento, né, de mergulho interno, e depois, na sequência, eu já fiz o trainer para me tornar uma treinadora dessa universidade, treinadora da unidade, né, da consciência da unidade. Então, eu já voltei da Índia. Eu sou agora voltando um pouquinho para vocês entenderem que compasso eu estava, né? Então, eu sou formada em educação física pela Metodista, eu fui atleta de handebol profissional, representei a seleção brasileira, então eu tenho uma mente já disciplinada, uma mente focada, por isso talvez também, desde a infância, sempre muito no esporte, sempre a minha mentalidade sempre foi assim, focada, disciplinada, eu queria uma coisa, eu fazia todo dia, então isso me ajudou muito. E quando eu estava na educação física, eu estava dando personal trainer, né, com a parte estética, vamos dizer assim, né, de saúde, claro, de bem-estar. E eu lembro que quando eu fui para a Índia, eu já estava cursando a minha primeira formação em yoga aqui na uma universidade com o professor Gerson Dade da Silva, que é um professor também querido, amigo até hoje. Então, eu lembro que eu já estava assim, nesse caminho, nessa transição do autoconhecimento bem, bem forte. Então, assim, eu decidi que eu queria isso, né, buscar as ferramentas. Mas quando eu voltei, eu migrei todos os meus alunos de personal, daí para vocês entenderem que eu falei, né, preciso voltar um pouquinho para entender. Mas eu migrei todos os meus alunos de personal para yoga e meditação. E principalmente para meditação, porque muitos alunos não queriam praticar yoga. Eles praticavam o exercício físico, mas queriam a meditação, mas não queriam ir pelo caminho do yoga, né? Que eu entendo que a meditação e yoga é uma coisa só, é união, né? É para nos levar mesmo à transcendência. Mas, enfim, as pessoas aqui no Ocidente não têm esse costume. Então, eu comecei a dar meditação para os meus alunos de personal, que eu dava musculação, né? Enfim, no prédio, na casa, na academia. Então, eu comecei a unir tudo isso. Alguns já davam yoga, outros eu dava só a musculação e a meditação. Alguns eu dava corrida e a meditação. Enfim, preparação física também dava, né, para alguns times de futebol amador. E na época... Então, eu comecei a unir, a levar a ferramenta da meditação para os meus alunos, porque fez tanto bem para mim que eu queria levar para outras pessoas, né? Enfim, eu transpirava isso, eu queria transportar isso. Né? E foi super bem aceito e tal. Só que quando eu comecei a querer só trabalhar com a meditação, depois eu fiz mais pós-graduações, eu fiz 3 formações em yoga e meditação, e eu fui 9 vezes depois dessa primeira vez, eu fui mais 8 vezes para essa universidade na Índia. Então, durante 4 anos, eu fui 9 vezes para lá. Então, assim, eu fiquei bastante tempo lá, né, me aprofundando e fazendo os cursos avançados e tudo mais. E quando eu voltava da Índia, eu falava, não, eu quero trabalhar só com isso agora, só com a meditação. Não quero mais dar personal de musculação, não quero mais esse lado estético, eu quero só o lado mental mesmo, saúde mental, para transformar de vez a vida das pessoas. E daí foi quando eu quis entrar nas empresas. Então, eu fui contratada por alguns alunos personais empresários, e ali eu já senti a primeira dificuldade, que foi adaptar a linguagem, né? Porque eu vim de uma linguagem muito Bhakti Yoga, muito devocional. E daí, para aprofundar
para eles, sem essa linguagem devocional, eu tomei um pouquinho na cabeça. Então, assim, durante um ano, eu era vista como a bicho grilo, a zen, né? Que fica, agora ela só quer falar disso, agora ela só quer falar. Mas, enfim, a minha vida se transformou tanto que eu queria levar isso para as pessoas. Então, amigos, quem me conheceu antes, né, tinha esse olhar do tipo, agora ela virou zen, agora ela é da paz. Mas é que não é que a meditação obrigatoriamente vai te levar para esse lugar. Mas naturalmente você desacelera e encontra realmente essa paz interna que todo mundo tem dentro de si, né? Só que com essa ferramenta a gente consegue, acho que, entrar em contato mais rápido, de uma maneira mais eficiente, né? De usar isso a nosso favor para responder à vida e não reagir à vida. Então a meditação fez isso para mim. E eu comecei a impactar pessoas ao meu redor que já eram meus alunos e foi crescendo. Até que eu decidi criar a minha própria metodologia, né, que é o método Meditation for You, aonde eu ensino, né, hoje eu formo outros instrutores. Então tem a linguagem devocional, que é a raiz do yoga, tem a linguagem neurobiológica e científica, para conseguir acessar essas pessoas mais céticas, né, e a linguagem psicológica para quem já é terapeuta e quer aliar essa ferramenta no seu trabalho. Então, essa metodologia transformar o meu problema uma solução e ainda ajudar mais pessoas.